Eu convido então aqui ao palco a professora Ivana Bentes e peço uma salva de palmas calorosa para ela. Sim. Professora Ivana Bentes, ela atualmente é coordenadora do Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ e é também a nossa pró-reitora de extensão. Atualmente, as suas pesquisas têm se voltado para os temas relacionados a periferias globais, o devir estético na cultura digital e capitalismo cognitivo, campo da mídia arte e ativismo, redes colaborativas, arte e cognição. Ela é um pacote completo, então eu espero que vocês tenham um bom momento agora, aproveitem bastante, né, o que ela tem a compartilhar com a gente, fiquem à vontade para pensarem nas perguntas e encaminharem para a gente ter uma troca mais profunda no final da fala dela. Sra. Ivana, por favor, fique à vontade. Pode ficar com qual você quiser. Passado esse para trás, esse avança para frente. Isso, vamos lá. Bom, gente. Opa, obrigada. Bem, boa tarde a todas, todos e todes. Né? Eu vi que eu estou encerrando aqui, eu acho que imagino que uma longa jornada de vocês sobre a questão da inovação. E eu trouxe uma perspectiva do campo da inovação que eu acho que ela dá uma revirada também, uma reviravolta em relação também à visão, não apenas, né, enfim, empresarial, de produtos, né, mas para pensar processos e pensar algo que é uma obviedade, mas que eu acho que é decisivo para a gente pensar hoje, um campo da inovação, que é a chamada inovação social ou inovação cidadã. Porque, de fato, a sociedade inteira inova, né? A vida inova. O vírus da Covid é extremamente inovador, né? Imagina quantas variantes ele teve que, né, produzir para evitar a nossa vacina. Então, a inovação, ela é, de certa maneira, é uma das coisas mais bem espalhadas também. Né? Então, o sentido, muitas vezes, apenas restritivo de inovação, né, e dos inovadores, né, eu acho que ele precisa ser também relativizado. Então, eu trabalho, né, e me interessou muito, né, porque a nossa universidade ela tem uma política de inovação, né, dentro dessa política de inovação, enfim, os vários tipos de inovação relacionados aos vários campos, né, e a inovação social e cidadã, ela está lá em duas linhas, né, e eu tenho feito uma provocação ao Parque, né, e ao Inova, para a gente criar uma política de inovação social e cidadã em que traga um pouco essa vertente, né? E eu vou partir um pouco dessa definição para a gente desenvolver essa experiência que a gente faz aqui na UFRJ, que é o Laboratório de Inovação Cidadã, junto, né, articulado a uma rede de inovação ibero-americana da Secretaria-Geral Ibero-Americana. E eu espero que, ao final, a gente possa trazer algumas provocações para o campo da inovação. Então, eu gosto dessa definição, né, que é um processo que busca a construção de soluções para problemas sociais, ambientais, econômicos, pode botar um etc. aí, né, com tecnologias digitais, sociais, ancestrais, porque a ideia da inovação cidadã vai buscar também a inovação no campo, nos territórios, nas comunidades, em outras culturas. De novo, né, desloca radicalmente do mundo simplesmente empresarial ou dos produtos para encontrar a inovação na sociedade. Né? Então, né, metodologias inovadoras através do envolvimento da sociedade civil ou de uma comunidade específica na qual esse desafio existe. Então, a ideia, né, de construção de soluções e de uma inovação que vem do território, né, articulado com as pessoas desse território, né, e soluções para dificuldades e questões daquele território, cidade, comunidade, me parece também importantíssimo. Ou seja, não tem uma entidade superior, transcendental àquela comunidade que vai trazer uma solução inovadora. Né? Muitas vezes, né, boa parte dessas experiências inovadoras, inclusive de processos e produtos que vão ser monetizados adiante, vem da própria comunidade, ou estão na comunidade. Então, esse olhar para a inovação que já está no território. Né? É um pouco como o grupo de alunos da UFRJ que fez o aplicativo do Carona aí, que eu nem sei mais se existe, né? Mas que foi uma ideia muito bacana, um monte de gente pedindo carona, depois todo mundo migrou, aliás, para o Telegram, né? Eu estou indo para o Fundão, eu estou saindo de Copacabana, montando horários, né? Ou seja,
inventando uma pequena solução local de uma comunidade, estudantes da UFRJ que tem que se deslocar e não querem usar transporte público, é muito dificultoso, né? Inventando formas, né? Uma plataforma, um aplicativo de resolver um problema. Então, assim, essa solução que vem da comunidade, ela tem uma aderência enorme, e ela pode ser, obviamente, virar protótipo, ser massificada, ser monetizada, né? Mas esse olhar para o território me parece cada vez mais decisivo. Uma outra questão que me parece fundamental para a gente pensar em inovação social, inovação cidadã, é a cultura de redes, né? Enfim, né, quando a gente fala de redes, a gente está falando de troca, né, de saber ouvir, né? A gente está falando desse caráter comportamental, né, que a palestrante anterior estava trazendo, e que é fundamental, né? Troca de metodologia, troca de experiência, troca de serviços, produtos, circuitos culturais, mapeamento de infraestrutura instalada que pode ser utilizada por, enfim, por vários grupos, né, ou por várias empresas, né? Então, a questão da cultura de rede, eu acho que ela é decisiva hoje para a gente pensar na inovação, né? Inclusive mesmo dentro dos ambientes, né, empresariais, onde a estrutura hierárquica, a estrutura de poder tradicional, ela dificulta a circulação do conhecimento, da informação, o desejo de construir rede de colaboração, ou seja, a cultura de rede me parece também absolutamente decisiva. Então, essa experiência dos laboratórios de inovação cidadã, ela surge, né, dessa proposta da Secretaria-Geral Ibero-Americana, né, que é essa instituição que, enfim, congrega 22 países, né, que constitui essa Iberoamérica, passa pela América Latina, países de língua espanhola e portuguesa, né, e vem, enfim, apoiando e vem construindo esse conceito que eu acho que é bastante interessante, que seria do quarto setor. O que seria esse quarto setor, né? Então, é a ideia de pensar processos, metodologias que induzam, né, que promovam a criação de uma economia mais próspera, mais justa, mais sustentável nos 22 países da comunidade ibero-americana, né? Através do desenvolvimento de um ecossistema inovador, favorável para empresas sociais, instituições públicas, né, e também para a sociedade, né? Então, é para além, né, do empresarial. Está dando um desajuste aqui na minha apresentação no visual, mas dá para ler. Bom, o que é inovação? Eu acho que não dá para a gente definir, ou pelo menos ter uma definição única de inovação, mas o que me interessa problematizar no que é inovação, acho que vocês já ouviram falar aqui, né, ao longo dos encontros em inovação radical, incremental, disruptiva, mas, efetivamente, na inovação social, inovação cidadã, interessa muito, né, essa ideia, né, desse salto qualitativo ou quântico em relação ao que já está sendo feito, né? Então, muitas vezes, né, a inovação é tratada como algo também, né, que, enfim, que ela surge de uma ideia brilhante. Eu vou ter a ideia de 1 milhão, né? E ela vai sair de onde, né? Ou seja, existe uma necessidade absoluta na inovação social cidadã de você olhar para o que já está sendo feito, né? O que foi feito durante a pandemia pelas favelas para, por exemplo, combater os discursos de fake news e de desinformação, de negacionismo em relação à vacina, né? Aqui na Maré, eles criaram uma experiência extraordinária de comunicação, né, que passaram a usar o carro de ovo, aquele carro que passa vendendo ovo, pamonha, para disseminar informações importantes sobre a vacina, sobre as fake news. Ou seja, de repente, no mundo todo virtualizado, digitalizado, onde a produção de informação chega, né, através do WhatsApp, do Telegram, das redes e das mídias, o carro de ovo foi decisivo numa comunidade oralista, territorializada, para combater, né, o negacionismo em relação às vacinas, né? Ou, muito bem, o exemplo da Bolsa Família, por exemplo, renda básica, né, redistribuição, né, de recursos, né, enfim, para grupos vulneráveis. Só que essa redistribuição de recurso, ela incluía, né, ou ela levava à inclusão desse contingente de pessoas numa rede, num ecossistema, né, de benefícios sociais. Isso é o disruptivo no Bolsa Família. Não é a redistribuição simplesmente de renda, né? Mas aquela pessoa recebia aquela renda, passava também a entrar no sistema de vacinação, de formação, de escolaridade, de assistência médica, ou seja, um ecossistema virtuoso que te inclui num ecossistema, esse sim, que vai fazer com que
que você dê saltos quânticos, crie uma microeconomia, etc. Então, é interessante, né? As ações... por exemplo, né, de combate à Covid, né, nas favelas foram incrivelmente disruptivas, eu diria, né, por se valerem dessas experiências territoriais já conhecidas, né, os laços de vizinhança, a sociabilidade, para efetivamente construir logística de distribuição de cestas básicas, combate a fake news através do carro do ovo, ou seja, né, formas de você utilizar as características daquela comunidade, daquele território, do ambiente, para produzir uma outra possibilidade de atuação. E aí, nesse quarto setor que a CEGIB está trabalhando, né, eles vão trazer a ideia da inovação aberta para empresas e empreendedores, né, a inovação cidadã, que é essa, que nasce da sociedade, né, que se vale dessa rede de trocas de experiências, né, e a inovação pública, pensada para as instituições públicas. E ela tem características muito importantes e muito interessantes, né, esse ecossistema da inovação cidadã, porque ele vai partir, ao contrário do final, talvez, da inovação pensada no campo empresarial, que precisa ser ou patenteada, ou licenciada, ou que vai ser fechada na ideia de processos abertos, né? E é uma ideia interessante, que quanto mais circula o conhecimento, quanto mais circula a informação não fechada, não patenteada, ou que não passa por direitos autorais, por exemplo, mais inovação se cria. E isso é interessantíssimo, né? Eu acho que nós que vivemos numa cultura de redes, né, sabemos disso, né? A quantidade de recursos educacionais, enfim, abertos que circulam, a quantidade de informação que circula, produz livre e aberta, ela vai produzir crise, obviamente, né? Sistema de direitos autorais, vai criar crise nos sistemas, né? A gente vai ver mesmo hoje no YouTube, no Instagram, são redes que são criadas para fazer circular qualquer tipo de informação e, ao mesmo tempo, elas vão ter que criar, né, cercamentos, né? Porque, efetivamente, né, enfim, no mundo digital, na produção do conhecimento, a circulação, seja de ideias, seja, enfim, de materiais, ela é vertiginosa e ela não, enfim, não necessariamente, ela vai, digamos assim, ou ela já nasce, né, circulando sem passar por processos, né, de cercamento, né? Então, esse é um problema hoje na cultura digital. Ao mesmo tempo, a inovação social e cidadã ela precisa de recurso aberto, o recurso educacional é aberto, universidade pública é aberta, na circulação de ideias, para produzir inovações disruptivas, incrementais, etc. e tal, e nós temos um sistema de monetização que vai ter que patentear, que vai ter que fechar. Esse eu acho que é o primeiro paradoxo da inovação. É claro que eles não são incompatíveis, né? E eu acho que por isso o parque tecnológico, né, que trabalha, enfim, com a inovação de uma maneira mais estruturante, tem que incluir e tem que pensar na inovação, seja nessa forma, né, digamos, né, é isso que vai precisar de um sistema de proteção da ideia, com a patente, enfim, com o registro, com a proteção do produto ou do processo, mas, ao mesmo tempo, incentivar essa livre circulação da produção do conhecimento, né, que vai produzir bem comum. Eu diria que o primeiro paradoxo da inovação é esse: fecha, patenteia ou deixa aberto para circular. Quanto mais o conhecimento circula aberto, mais inovação ele produz e você vai monetizar isso em algum lugar que talvez não seja nem no produto, seja o processo, né? Então, eu acho importantíssimo pensar isso. Então, os laboratórios de inovação cidadã, né, eles vão mapear e vão articular grupos, pessoas, né, impulsionadores, inspiradores, mapear essas experiências, né, construir bancos de mentorias, de troca, de plataforma, criar e sistematizar metodologias e documentar processos, né? A questão das metodologias são importantíssimas, então a Secretaria-Geral Ibero-Americana está lançando agora, que é muito interessante, depois se vocês derem um Google aí, no método LABIC, né? Como essas experiências estão sendo feitas na América Latina e Iberoamérica, né? Então são experiências de laboratório com chamada pública. Eu vou entrar um pouco no funcionamento, né, justamente
desses laboratórios. Mas antes de explicar exatamente o que é um laboratório de inovação cidadã, é muito interessante a gente ligar e pensar na relação entre inovação e formação, que eu acho que passa por esse ecossistema da livre circulação, da produção do conhecimento, das metodologias e das trocas, né? E a própria inovação e extensão, que é esse lugar de onde a gente está, onde a gente tem na UFRJ 1.800 ações de extensão, programas, projetos, cursos, eventos, e entre esses e eles, muitas inovações, muita produção de inovação, seja no campo da formação, pedagogias inovadoras, pesquisação, pesquisas ligadas à ação, pesquisas de campo, uma série de experiências que eu acho que é interessante a nossa cidade inventariar onde está a inovação. Onde está a inovação na pesquisa da UFRJ? Onde está a inovação na UFRJ na formação? Será que a universidade, só dentro da sala de aula, ela vai conseguir sustentar, né, essa experiência formativa do século XXI? Talvez não, né? Então, a gente fala muito de universidade sem sala de aula, experiências extensionistas para além da sala de aula, percurso, educação por projeto. Ao invés da pessoa entrar numa graduação de um certo campo, ela entrar e, no primeiro semestre, ela já tem um projeto, o TCC não ser a última coisa que ela vai desenvolver, mas a primeira, né? Você produz um desejo, você constrói o teu conhecimento em torno de um projeto que o estudante poderia ter lá no início. Isso se chama educação por projeto, me parece, não é novo não, viu, gente? Né? Não é novo, mas é inovador. Né? Educação laboratorial, que eu acho que já é a realidade, né, nas ciências, a análise das trajetórias de vida das pessoas, na formação. Então, assim, a educação clássica, elas tratam as pessoas como se fosse uma página em branco. Né? A pessoa entrou dentro da universidade, ninguém pergunta, quem é você? Você vem de que bairro? Né? Qual é a história de vida da sua família? Quais as habilidades que você já tem? Será que, né, quais são os teus desejos? Ou seja, né, é como se a pessoa tivesse ali, né, página em branco, vai fazer uma série de disciplinas, vai entender uma série de conteúdos, lá no final do curso ela vai... Né? É claro que não é assim, infelizmente vocês são bem mais curiosos, inventam projetos no meio, fazem ações de extensão, né? Conhecem um monte de gente, muda de curso, né? Ou seja, existe uma inquietação muito grande, que eu estou descrevendo uma caricatura do que parece ser o estudante ideal da educação clássica. Né? É uma pessoa que não tem vida, que não tem família, que não tem história, né? Que não tem problemas. Né? Nada disso é levado em consideração no nosso... Não, eu estou exagerando. Hoje já temos, né? Já temos um diálogo mais horizontal. Mas isso mudou muito pouco quando a gente olha aquele monte de disciplina fixa ali há 10, 20, 30 anos. Né? Meu Deus do céu, eu vou fazer tudo isso de novo. E são muito boas, viu, gente? Tem que fazer, né? Mas esses percursos formativos, por exemplo, são maneiras de aprender. Claro, eu acho que essa Semana da Inovação é uma forma de você, né, enfim, sair do simplesmente disciplinar e fazer um outro percurso. De repente, ter um encontro incrível com alguém, com um palestrante, com um tema, com uma ação, né, e, enfim, mudar a tua trajetória dentro da universidade. Né? Formar formadores, que eu acho fundamental. Então, isso é muito, muito característico do ecossistema da inovação. Né? Ou seja, uma pessoa, né, a palestrante está falando da filha dela do TikTok, que acabou de aprender uma coisa, ela já está ensinando. Então, vocês, né, eu sei que aqui não tem só estudantes e alunos, né, enfim, vocês não são mais alunos há muito tempo, né, vocês todos são formadores, acabou de aprender, já está passando adiante, já está ensinando, já está, enfim, mentorando, já está falando. Né? Enfim, para mim, formar formador, formar multiplicador, ela é uma das características dessa inovação social e cidadã. As pessoas não esperam 4 anos para estarem completas. Não, tudo bem, em arquitetura, em medicina, é melhor, né, esperar a formação completa, porque senão pode dar ruim. Né? Mas, enfim, na maioria dos campos, né, essa experiência da prática profissional, ela é contínua ao próprio aprendizado. Né? Então, também, eu acho que a gente está num ambiente que a gente não pode deixar de falar de inovação, nem social, nem cidadã, sem falar da cultura digital, sem falar das experiências que nós estamos tendo, né, com essa
essa digitalização do mundo, como eu falei, a digitalização dos conteúdos, dos processos, as plataformas e os aplicativos, elas criam uma cultura de massa, enfim, que qualquer um de nós pode se apropriar. Uma grande parte desses processos gratuitos, claro, né, que, enfim, em algum lugar você paga, né? A grande questão hoje da cultura digital é onde colocar o taxímetro. Ai, mas onde eu vou ganhar dinheiro se tudo meu é colaborativo, é gratuito, né? Mas, de certa maneira, esse trabalho sobre inovação social e cidadã vem para apontar alguns desses lugares, inclusive da monetização, que não precisa ser só produto, né? São processos que, em alguma fase deles, você vai poder, enfim, monetizar, né? Então, essa autoformação massiva me parece também muito característica da inovação social, da inovação cidadã e dessa inovação, enfim, né, digital. Lembrando, gente, que eu acho que a gente sempre deixa de nomear que a inovação ela produz também os seus efeitos colaterais negativos, né? Nem toda inovação é incrível, fantástica, extraordinária e vai melhorar a nossa vida, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que se perguntar o que uma determinada inovação vai produzir de efeito colateral também numa sociedade, né? A gente viu a questão das redes sociais, maravilhosas. Eu venho da cultura digital, amo, adoro, sou addict de todos os aplicativos, sistemas, frequento todas as redes, acompanho vários influenciadores, mas, sem dúvida, a cultura digital produziu alguns efeitos colaterais massivos, né? Circulação de fake news, movimentos obscurantistas, organização de grupos, né, conspiracionistas em seitas, ascensão da extrema-direita. Isso tem a ver também com as inovações do campo da cultura digital. Então, é interessante a gente sempre pensar nos efeitos colaterais de todo e qualquer tipo de inovação, né? E analisar de maneira crítica também essa inovação, porque o ciclo virtuoso da inovação não é infinito. ChatGPT, que delícia, que maravilha, inteligência artificial, extraordinária a inteligência artificial, mas, né, a gente tem analisado em algumas das mentorias que a gente faz com o pessoal que trabalha com dados, né, o quanto enfim, dos nossos piores valores podem estar embutidos na inteligência artificial, né? Enfim, inteligência artificial para decidir se você pode ou não receber um financiamento no banco, né? Vai vasculhar a sua vida para você ver se você é um bom devedor ou não, né? Vai avaliar uma série e talvez não te dê o investimento, não te dê o financiamento, né? Talvez se fosse um gerente, né, de um banco tradicional, você pudesse trazer razões sociais, razões, enfim, para ter um determinado apoio ou auxílio. O que eu estou dizendo é que, no futuro, nós vamos ter que decidir se nós vamos terceirizar questões muito decisivas das nossas vidas, da nossa saúde, né, para uma inteligência, inteligência artificial, racional, produtiva e que só vai decidir se aquela pessoa se vale a pena ou não vale a pena manter a vida de uma pessoa num determinado ambulatório. A gente viu isso durante a Covid, né? Nas empresas e nos hospitais, desligamento de pessoas, né, que já estavam numa fase terminal, que seria muito caro mantê-las naquele leito, porque aquele leito custava. Então, vejam, a inovação ela tem que ser colocada nesse lugar também, né? Num lugar, né, crítico, né? Porque a inovação, o ciclo virtuoso da inovação, de novo, não é infinito, né? Então, eu falei de processos abertos, né, de abundância e escassez, né, porque, efetivamente, a inovação social e cidadã, ela vai, como eu disse, trabalhar preferencialmente com processos, né, abertos, porque, né, claro, né, existem patentes, existem direitos autorais, eles são importantes, né, mas, né, nós já temos sistemas, por exemplo, como o Creative Commons, né, um sistema de licenciamento, né, onde você pode escolher que um produto ou um processo que você inventa, ele pode ser liberado para fins não comerciais, culturais, educativos. E, claro, se alguém quiser ganhar dinheiro com o seu produto ou com a sua metodologia, você vai cobrar, não é isso? Né? Então, é interessante a gente trazer para o debate também essas possibilidades, né? A gente tem trabalhado muito numa rede de recursos educacionais abertos e é incrível a rede virtuosa, né, dos documentos abertos, formando e ajudando a incrementar os ambientes de inovação, né? Enfim, a gente trabalha também muito com a ideia dos movimentos socioculturais, né?
de novo, movimentos que produzem na inovação, de novo, a partir do território, a partir da sua cultura, a partir de uma cultura de base territorial e não só empresarial. Então, a questão que eu estou trazendo aqui, né, é a emergência da inovação em outros ambientes que não apenas o ambiente, né, empresarial. Cultura de base territorial, né, que vai trabalhar, né, enfim, né, com matrizes as mais diferentes. A gente tem experiências interessantíssimas, né, ligadas à inovação, ligadas aos pontos de cultura, né, ligados a grupos e comunidades indígenas que inventam processos de, né, por exemplo, de preservação do meio ambiente, a partir de determinados modos de estar no mundo, ser e estar. Processos inovadores, numa crise de ambiente, numa crise de segurança alimentar, onde a gente pode encontrar processos inovadores ligados a territórios, ligados às comunidades, ligados a outras culturas. Eu acho que a inovação passa hoje por uma mudança de paradigma. Esse vai ser disruptivo mesmo, né? Que é isso. O que nós vamos fazer para que a nossa espécie não entre em extinção? O que nós vamos fazer para desacelerar, né, o aquecimento global? E aí, não é um produto, não é uma metodologia que vai resolver isso, né? A não ser que seja aquele foguete lá do Elon Musk né, que manda, né, nos manda para um outro planeta, né? Vamos criar aqui, né? Não parece que é a solução. Né? Mas, enfim, então, esse mapa da inovação a partir de outras culturas também é interessantíssimo e os laboratórios de inovação cidadã têm feito isso. Né? Outra coisa que muitas vezes a gente não leva em consideração quando fala de inovação é perguntar, mas por que essa experiência inovadora, essa metodologia inovadora, ela emerge num determinado cultura ou território? Perguntar pela base social da inovação. Então, é isso. A gente vai encontrar, por exemplo, né, no Rio, a gente trabalhou com uns grupos maravilhosos, né, que vão inovar em termos de construção, de monetizar a sua cultura. Por exemplo, uma festa maravilhosa aqui no Rio de Janeiro chamada Baticu. Alguém já ouviu falar? Né, que é incrível, né? E que monetiza, né, a festa, né, a cultura, enfim, afro-brasileira, a questão da negritude, né, e a roupa, ou seja, é uma festa que o que está sendo, né, o que está sendo agregado a essa festa é toda uma cultura, né, enfim, negra, brasileira, jovem, descolada, né, ou seja, né, é uma festa que serve de sustentabilidade para grupos, para outros processos, para construção coletiva, para construção política, para ativismo, né? Então, isso, gente, é inovação, né? Então, isso é produto também, isso é processo, né? Então, não é só o que eu vou vender, comportamento, cultura, moda, né? Enfim, são campos de inovação extraordinários. É o meu campo que eu adoro, comportamento, né, e cultura. Então, perguntar pela base social da inovação é fundamental, porque a gente vai estar o tempo inteiro vendo grupos territorializados, culturais distintos, inovando. Né? De novo, não estamos em ambientes empresariais, não estamos na sede da Google, não estamos na sede da Apple, mas a inovação, né, ela está ocorrendo, ela está se multiplicando e se monetizando nesses espaços. Né? Então, os pontos de cultura é uma experiência que eu tive lá na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, interessantíssima, porque grupos que têm, enfim, que constroem a sua sobrevivência a partir de experiências culturais, a partir das experiências territoriais, a partir da sua cultura própria, né, que vai ser monetizada, seja como moda, seja como festa, seja como, enfim, com produtos, né, a partir de novo, da sua base comunitária. Né? Então, eu acho que essa inovação territorial, comunitária, ela tem que ser analisada e tem que ser investigada. Porque, inclusive, muitas vezes, ela explode, né, aquele território. Ela explode o gueto. Quando eu dei o exemplo da cultura da festa, né, citando o Baticu, é isso, é uma festa que está no Brasil inteiro agora, multiplicou, as pessoas vivem dessa festa, né, ou seja, são experiências que, efetivamente, né, elas vão transbordar, né, o seu nicho. Né?
E aí, vamos lá, o que é um laboratório de inovação cidadã? Alguém me ajuda com o meu tempo, né? Porque eu falo bastante. E o assunto é apaixonante, né? Então, esses laboratórios de inovação cidadã, a gente tem aqui um na UFRJ, no Brasil tem um laboratório de inovação cidadã em Santos, tem um laboratório de inovação cidadã rural, e na América Latina inteira, em todos os países, tem laboratórios de inovação cidadã. Alguns ligados à universidade, outros a organizações não governamentais, enfim, alguns mais empresariais, né? Mas a ideia do laboratório de inovação cidadã, de novo, a sociedade inova. Cadê a inovação social? Chamadas públicas para projetos, no caso a gente faz aqui na UFRJ, para fora da UFRJ, projetos inovadores em vários campos. E aí a gente sempre vai elegendo alguns eixos para trabalhar essa inovação social e cidadã. No caso, mídias, ações virtuais e diversidades, tecnologias, redes, dados e plataformas, formação, economia e cidadania. E aqui, quando eu falo de formação, não é grupos que são de professores, são grupos, por exemplo, um grupo de teatro que, na verdade, só consegue, que sobrevive não fazendo peças na Zona Sul, mas formando pessoas através de metodologias e técnicas de atuação. Atuação para você trabalhar não só no teatro, mas na publicidade, para você ser uma pessoa interativa no seu meio social, no seu emprego, ou seja, experiências que partem de um campo, o teatro, a dramaturgia, e inovam, aplicando aquela experiência em outros campos completamente diferentes. Não vou fazer teatro porque eu não quero ser ator e atriz. Tá, mas a gente atua o tempo todo, né? Eu estou aqui no papel social, vocês fazem caras e bocas no Instagram, vocês, cada um de nós tem uma persona, a gente se veste de uma maneira para ir numa festa e para dar uma aula, ou seja, várias características, várias questões do campo da performance, da dramaturgia, de como se apresentar, podem atravessar um campo como esse, de uma experiência, enfim, formativa que vem de outro lugar completamente diferente. Então, essa vertente das tecnologias, redes, dados e plataformas também. Como a gente faz chamadas para grupos pequenos, grupos de projetos ou que já consolidados, ou que estão iniciando, ou que, enfim, ou página em branco, são essas três possibilidades, a gente encontra coisas interessantíssimas nessas propostas. Então, e coisas muito inusitadas, por exemplo, o Data Lab também, aqui da Maré. Pessoas que estão construindo plataformas de dados, aplicativos para mapear dados de espaços e lugares onde o poder público não chegou. Ou seja, estão construindo dados, estão analisando dados que vão servir para uma determinada política pública adiante. Então, muitos desses projetos eles são laboratórios para iniciativas públicas, para iniciativas cidadãs adiante. Interessantíssima. Então, muitas vezes, o projeto é pequeno, mas ele pode ser justamente, por isso que a gente chama, como vocês também usam essa palavra, protótipos. Protótipos de projetos que podem ser escalados, e isso serve não só para a Apple, para o Google, e para os produtos, enfim, comerciais. Isso serve para o empreendedorismo social, isso serve para essas iniciativas pequenas nas comunidades e nos territórios e pequenos projetos. Então, a inovação social, a inovação cidadã, ela vai olhar para de novo, essa inovação que surge desses outros ambientes onde, de forma, em geral, a própria universidade ou o próprio campo empresarial não olha. Aliás, o campo empresarial olha sim, porque o mercado está de olho nessa inovação que vem da vida, que vem da subjetividade, que vem da singularidade, que vem da diferença. É por isso que também eu poderia dar exemplo de inovação social e cidadã nesse campo que eu estou trabalhando agora, que é o mapeamento dos novos influenciadores. Então, tem experiências incríveis e absolutamente inovadoras, eu diria, inclusive, disruptivas em relação a pequenos negócios. Tem um perfil que eu adoro, se vocês buscarem aí no Instagram, chama Mototáxi do Amor. Ele é um mototáxi, evidentemente, leva as pessoas para baixo, para cima, numa favela carioca, e ele resolveu colocar uma câmera web
né, na moto, né? Então, ele vai levando as pessoas de um lugar para outro, ele vai narrando quem são aquelas pessoas. Ah, estou aqui com a fulana de tal, olha, ela está indo no baile funk, olha, ela está indo para a universidade, essa aqui está seguindo o marido, porque ela está com ciúme. Ele vai contando histórias deliciosas de cada uma dessas pessoas que estão na garupa da moto, uma com um bolo de aniversário, essa aqui vai para a festa de aniversário. E ele vai fazendo uma crônica da favela, uma crônica do cotidiano que é absolutamente encantadora. Tem milhões de seguidores, né? Tem bastante seguidores, porque ele passa a fazer uma crônica, né, e trazer informações de um lugar, de um território, enfim, onde a maioria de nós possivelmente talvez não frequente, né, mas ou frequente mesmo, ou seja, morador, ou está lá, né, mas que se deleita, né, e passa a chamar aquele serviço por conta, enfim, dessa característica subjetiva. Né? O mototáxi do amor é um exemplo desse, né, de influenciador que, né, reconstrói o seu negócio, que é isso, ele passa a ganhar mais dinheiro pelo fato dele narrar, né, e fazer essa crônica. Né? Ou o Rafael Vicente, que, aliás, é ex-aluno da EBA, aqui da UFRJ, que também é super bombado no Instagram, e que faz filmes, vídeos audiovisuais usando a família dele como ator, a tia, a madrinha, né? Enfim, pessoas que nunca passaram pelo curso de cinema da UF, que nunca fizeram nenhuma experiência de direção teatral na ECO, né? Mas que constrói narrativas engraçadíssimas, interessantíssimas, usando aplicativos gratuitos de edição, usando a cultura dele da sessão da tarde, né? A cultura massiva do audiovisual, e constrói um produto audiovisual absolutamente fascinante a partir da vida dessas pessoas e do cotidiano dessas pessoas. Né? Sei lá, vou dar um exemplo do campo do turismo, por exemplo, o pobre Sotero Pobretano, né? Que é um canal de turismo em Salvador, com, né, uma série de percursos gratuitos na cidade. Tudo que é barato, de graça, está lá no perfil dele. Né? Também é um perfil maravilhoso, dá dicas incríveis, e ele cria um pequeno negócio em torno da ideia que as pessoas podem não ter dinheiro para fazer turismo. Né? E, mesmo assim, tem várias possibilidades, enfim, né, de circular numa cidade. De novo, tudo que eu estou dando exemplo, né, são inovações, de novo, que vêm dessa observação de um grupo social, né, de um território, de uma comunidade, né? Ou seja, ela vem de baixo para cima, né? O que é bastante interessante. Nos laboratórios, nós temos mentores, né, que são os mentores, inspiradores, são essas pessoas que a gente chama para, né, para falar, para contar, para mostrar as suas próprias experiências. Né? Os colaboradores, né, que são... A gente faz uma chamada para colaborador, geralmente tem muito colaborador da UFRJ, muito estudante, que vem colaborar com os projetos. Né? Então, chamada pública, seleção dos projetos mais interessantes e mais inovadores em vários eixos, né? Chamada de colaboradores, aí você forma uma equipe que vai colaborar com aquele projeto durante 15 encontros, 20 encontros, né? Durante uma imersão, sei lá, de 10 dias, né? Como o nosso, a CEGIB faz. Né? E é muito interessante. Você constrói uma equipe para um projeto, ou você, né, dá um upgrade de uma equipe que não está muito funcionando tão bem, a partir de gente nova que vem de lugares dos mais diferentes colaborar. Né? De novo, a gente trabalha muito com extensionistas, né? Então a gente faz a chamada e acredita para a extensão esses colaboradores, e é muito bacana, porque realmente você cria um ecossistema novo, cria uma equipe, às vezes, para um projeto que não tinha equipe, e ele consegue prototipar, ele consegue, né, desenvolver. Aqui são algumas fotos do Laboratório de Inovação Cidadã aqui da UFRJ, funciona lá na Central de Produção Multimídia da Escola de Comunicação. Né? A gente teve experiências muito bacanas, né, desde 2017, 5 anos já de laboratório. Quando a pandemia chegou, tivemos que virtualizar. E aí foi um momento muito interessante, né, porque a questão da virtualização da vida, da virtualização de processos, a virtualização de encontros, a virtualização de trocas, precisa de metodologia, precisa de experiência. Né? Então, foi um momento que a gente nós tivemos que ser inovadores, como todos os brasileiros e como o mundo inteiro durante a pandemia. A pandemia colocou uma coisa muito, muito concreta, né? Inovar, né?
através da vacina, através do distanciamento social. Aquilo tudo era uma tremenda inovação, terrível, né? E nós tivemos que, enfim, passar por ela, né? Nos ajustarmos a essas limitações, né? Para sobreviver a um vírus que era muito inovador, né? Ele não parava de variar, né? Ele não parava de sobreviver a uma série de experiências, até que agora, felizmente, né? Enfim, nós controlamos, né? Aquela explosão de diversificação, né? Dessa inovação viral, digamos assim, né? Mas aqui, durante as edições de 2020 e 2021, a gente começou a usar essas experiências virtuais, fazer essa experiência, enfim, de encontros à distância, né? Usando a sala Zoom as salinhas do Zoom, então as pessoas se encontravam coletivamente, depois iam para as salas trabalharem. Foi uma experiência bastante interessante e a gente teve uma surpresa muito grande. A gente trabalhava com 20 projetos, a gente pulou para 40 no virtual. Por quê? Apareceram projetos do Brasil inteiro. Então, às vezes uma restrição, né, que é o virtual, produz, né, enfim, uma experiência distinta e nova que nós tivemos que dar conta, que é essa diversidade de projetos que não vinham mais só do Rio de Janeiro, nem só de comunidades, mas do Brasil todo, né? E que traz um diferencial muito grande, porque são, de novo, culturas diferentes, pessoas distintas, né, vindo de bases sociais distintas, e isso produz um ambiente mais inovador. Para mim, se eu tivesse que definir a coisa mais importante da inovação, para mim é a diversidade, né? Sem diversidade, você não produz, é difícil, né? A inovação sem ambiente diverso, sem ecossistema de rede, sem ecossistema de troca. Ou então é acreditar no gênio inspirador romântico, vai ter uma ideia incrível, né, e vai ficar milionário, que é o que as pessoas vendem, que um dia você vai ter uma ideia incrível, vai encontrar, né, o negócio dos seus sonhos, vai ficar rico. Não é bem assim, gente, né? Então, a cultura rivalista hoje, ela está sendo colocada em xeque, né? A cultura da escassez, ela está sendo considerada em xeque, né? Eu gosto de dar o exemplo da sala VIP, da pulseirinha VIP, gente. Você está num ambiente todo aberto, que cabe uma quantidade gigantesca de gente, aí vem o organizador do evento, aí pega uma fita, faz assim, né, 4 metros quadrados, dá uma pulseira VIP e diz, olha, aqui é o melhor lugar do evento. Ele cria uma escassez artificial para você se achar importante, né? É claro que e te bota uma pulseira VIP, você fica ali, ai meu Deus, o pessoal se divertindo todo lá fora, eu aqui com essas pessoas meio chatas, né, na sala VIP, mas tudo bem, é a sala VIP. Você cria escassez artificial para incrementar um ambiente que não é lá grandes coisas. Eu dei um exemplo caricatural, claro que tem salas VIPs maravilhosas, né? Mas, enfim, eu estou trazendo a ideia que muitas vezes escassez é produzida artificialmente, né? Inclusive no mundo empresarial, no mundo econômico, a senha, e as pessoas acham o máximo, olha, você precisa de uma senha, você precisa de uma pulseira VIP, embarrerar para valorizar. Essa é uma cultura, enfim, do campo, enfim, empresarial, que hoje ela é muito colocada em xeque quando a gente vai pensar a rede, a circulação livre do conhecimento, né, esse mundo digitalizado, o horizonte da gratuidade. Então, caramba, você vai pensar em inovação sem pensar o horizonte da gratuidade? De novo, né, volta a pergunta que deixa todo mundo sem dormir à noite, né? Onde colocar o taxímetro? Mas onde eu vou monetizar? Mas onde eu vou ganhar dinheiro? Essa é a questão de todos esses processos. Mas eu posso assegurar a vocês, esses processos abertos, eles são virtuosos também. Você vai encontrar o lugar da monetização, mas possivelmente não é o produto, não vai ser vendendo nada muito concreto, né? Não, quer dizer, vamos deixar para o debate, né? Você vai encontrar um lugar onde monetizar, mas esse lugar não vai ser óbvio, talvez, né? Formulei melhor a minha pergunta, né? Porque se eu dizer, não, mas vai monetizar em algum lugar, onde? Né? Bem, eu vou finalizando. Aqui são uns exemplos de mentoria que a gente traz.
quando chegou a pandemia, gente, enfim, era um sufoco, foi um momento muito difícil que nós passamos, né? E aí a gente começou a ver o que, né, empreendedores vindo das periferias estavam fazendo, como a CUFA. A CUFA explodiu, né? Enfim, se organizou para resolver de forma logística, entrega de cesta básica, combate a fake news, a negacionismo. Os empresários fizeram doações milionárias para a CUFA. Por quê? Porque ela conhecia o território, porque ela conseguia transitar dentro de uma favela sem obstáculo, porque ela conseguia, ela conhecia a cultura daqueles moradores de vizinhança, usou carro de ovo, usou os artifícios mais distintos para combater algo que estava matando as pessoas, né? Então, o Preto Zezé enfim, o presidente da CUFA é um dos nossos empreendedores sociais que a gente sempre chama para falar, porque ele é incrível, né? E ele trabalha muito com essa ideia também que não é óbvia, né? A favela é potência, né? O que as pessoas inovam nesses territórios de escassez, de vulnerabilidade, é todo dia. Inovam para sobreviver, inovam para comprar, né? Comprar a janta com o dinheiro do almoço, ou seja, né? E aí, né, eu acho que a gente tem que pensar em inovação também nesses territórios, também nesses espaços. Então, não é olhar para determinadas comunidades e territórios, né, ali é um lugar de falta, né, de violência, de crime. Onde está a inovação naqueles lugares? Né? Quem está inovando ali? Quem está empreendendo? Quem está fazendo? Quem são os sobreviventes? Quem são os resistentes? Então, é muito interessante quando a gente parte para analisar esses processos de inovação cidadã nesses territórios. E o Preto Zezé ajuda muito a gente a fazer esse tipo de reviravolta de 360 graus na nossa visão do que é inovador e quem inova nesse país também. Quem são os inovadores? Né? De novo, são as grandes startups, as grandes empresas também. Né? Mas onde está a inovação? De novo, que vem de baixo para cima. Né? Então, outros mentores que a gente traz e que a gente adora. Né? A Raíssa Galvão era da Mídia Ninja. Outro, né, experiência inovadora incrível de cultura digital. Os garotos que vieram lá de Cuiabá, constrói uma plataforma que hoje tem milhões de seguidores, produzindo um tipo de mídia, de notícia que não é óbvia, né, e que constrói um sistema de cultura, de comportamento, né, de ativismo pop, novo, não tem uma cara chata, são coloridos, são bonitos, né? Então falam de política de forma leve, ou seja, estão inventando uma maneira de ativismo, né, estão inovando na comunicação política, né, e midiática. Né? Então, ela vem falar de redes de narrativas. Esse garoto, né, o Tiago Vinícius, também era de um coletivo lá de São Paulo, lá do Campo Limpo, né, e eles criaram turismo turismo na favela feito por eles mesmos. Né? Não é aquele zoológico humano, não, que você vai lá, né, entra naqueles carros passa por Copacabana, aqueles carros verde-oliva, com o pessoal vestido de safari, você fica assim, ai meu Deus. Né? Eu já fiz de maneira antropológica, tá? Para saber o que eles falam ali. Né? Enfim, que é muito complicado, nada contra, né? Tem alguns mais interessantes, outros menos, né? Mas eles fazem isso, né? Fazer essas experiências de percurso na favela, no Campo Limpo, né? Através da gastronomia. Né? Então, você passeia, você almoça, você conhece, vai nas festas, você conhece os empreendimentos e os empreendedores nas favelas. Eles trabalham com economia, eles fazem educação econômica, né? Que aliás, uma grande inovação do capitalismo brasileiro é endividar as pessoas, endividar todo mundo, né? Do brasileiro não, acho que é mundial. Endivida todo mundo. Se você tiver R$1 no banco, alguém te oferece um financiamento, né? E aí eles ensinam, fazem educação financeira, muito inovador. Porque é isso, imagina, você está em casa, você acabou de se aposentar, você recebe um telefonema do Santander dizendo, olha, vou te dar um financiamento, né, gigante de não sei quantos mil. A pessoa nunca teve nada, nunca ninguém ofereceu um centavo para ela. Quero. Né? Não, deu o exemplo do Santander, mas, enfim, podia ser, né, Crefisa pior, né? Mas vamos lá. Mas
Mas, enfim, eles ensinam o quê? Educação financeira para as pessoas, o que é juros, né? Tem apoio de bancos, tem apoios, né? Porque, efetivamente, a questão do endividamento hoje no Brasil é seríssima. Então, vejam só, são empreendimentos, de novo, inovação cidadã, que criam, né? Através do conhecimento, né? Educação no campo da saúde, da economia, né? Enfim, né? Dos valores importantíssimos e interessantíssimos. Né? Então, a gente chama de economia do comum. Jornalismo comunitário, né? A gente tem essa experiência de produção, citei a mídia ninja, porque é mais pop, comportamental, trabalha com um monte de temas os mais variados, né? Produz um ativismo diferenciado hoje no Brasil, né? Mas o jornalismo comunitário da Maré também é incrível. Tem podcast, tem radionovela contra fake news, tem linguagem popular, é muito impressionante. A gente sempre chama para entender como é que algo tão que parece tão de um grupo social, né? Cultura digital, influenciadores, impacta nas favelas. E como esses grupos estão traduzindo a cultura digital, né? Essas experiências que nós, enfim, que nós já utilizamos, tecnologias, né? Nesses territórios. Então, é muito, muito legal. Por exemplo, né? no Complexo do Alemão, eles criaram um aplicativo que eu adoro, chamado Cocozap, né? Que é um nome bem, né? Ninguém esquece depois desse aplicativo, né, nem o processo, mas que é justamente as pessoas vão passando para um grupo de WhatsApp, né, os lugares que estão com, enfim, que o lixo não foi recolhido, onde tem, sei lá, esgoto aberto. Então, eles vão construindo um mapeamento de problemas da comunidade que depois vão ser, né, enviados para a prefeitura, vão servir de dados para pensar saneamento público, política pública. Então, vejam só, às vezes é uma coisa muito pequena, que parece engraçado, irrisória, mas que vai escalada, levada a sério, né, por uma política pública, resolve, né, as questões de uma determinada, né, comunidade. Outro, um aplicativo também terrível, né? Rio de Janeiro. Só estou dando exemplo de Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, gente, é a coisa mais inovadora. Eu digo, no Rio de Janeiro, o crime inova, todos inovam, né? É isso, né? A gente vai encontrar inovação, enfim, para o melhor e para o pior, né? Por isso que eu digo, a inovação tem que ser olhada com lupa. A inovação não é uma palavra mágica. Ai, vamos inovar, gente. Tá, vamos inovar. Olha o que os caras estão fazendo lá na Zona Norte, né? Não vou dar exemplos, não, porque vocês podem imaginar o nível de inovação, né, nesse campo, né, que a gente tem no Rio. Né? Mas, até esqueci o exemplo que eu ia dar. Mas, enfim, né, nós vamos encontrar muitas dessas experiências micro com essa possibilidade de virar política pública. Isso é inovação cidadã, isso é inovação social, em comunicação, em saneamento, em educação financeira, né, e coisas mais sofisticadas também. Bom, design inteligente para redes sociais, né, e eu passei aqui, não estou conseguindo mais voltar. Opa, deixa eu ver se eu volto. Essa questão da economia do comum empreendedorismo social, esse aí é o Joaquim, o Joaquim do Banco Palma, né? Eles têm bancos sociais. O Brasil, gente, tem mais de 100 bancos sociais. Moeda social e banco social. Não sei se vocês sabem qual é o princípio da moeda social, do banco social. Eu acho que eu não vou explicar tudo, né? Mas, basicamente, hoje, eles estão virtualizando essas experiências de bancos sociais. Mas é isso, ele criou um primeiro banco social em Palmas, lá em Fortaleza, né? E é um banco que a juros baixos e que investe em pequenos empreendedores, né, do próprio território. Né? E aí, enfim, de novo, é um círculo virtuoso. As pessoas pegam emprestado, investem no próprio território, as pessoas compram naquele território, ao invés de, por exemplo, gastar o seu dinheiro num outro bairro, num bairro da zona, enfim, fora daquele territorializado. É toda uma ideia da economia territorializada. Você ganha aqui, você gasta aqui, você deixa o dinheiro no bairro, o bairro melhora, né, e a gente redistribui mais recursos. Então, são experiências incríveis. Agora ele já virtualizou para um aplicativo, mas, se vocês estiverem interessados, a gente tinha uma ideia, aliás, um sonho de fazer um banco da UFRJ. Não é para ganhar dinheiro, não, mas um banco social, um banco comunitário com moeda própria, podia ser a Minerva, né?
onde a gente efetivamente, né, possa financiar pequenos empreendimentos. Quem sabe o Inova, né, a Inova não topa pensar num banco de tempo, ou num banco comunitário, ou uma moeda social da UFRJ. Então, são experiências em economia, né, economia do comum, economia solidária, bancos sociais, muito bacanas, muito sofisticadas e mais, que dão certo. Né? Então, a gente sempre traz esses empreendedores do campo da economia para falar, para também desmistificar um pouco esse lugar, né, da economia. Então, a economia não é só uma discussão do Banco Central, do Banco Mundial, de financistas, num linguajar que ninguém entende, né, as pessoas falam economês, aí o que o PIB tem a ver com a minha vida? Ah, mas subiu, desceu o dólar, as pessoas não conseguem traduzir isso para a vida delas. Né? Então, essa discussão da economia, né, traduzida, né, de forma, enfim, traduzida de forma que a gente entenda como ela impacta na vida cidadã e comum, de forma muito direta, e essa possibilidade desses outros bancos, né, é uma proposta de muitos desses empreendedores. É meio assim, odeia o sistema financeiro? Cria um banco. Odeia a mídia? Crie projetos de mídia, né? Ou seja, né, empreender e inovar naqueles lugares que a gente está insatisfeito. Né? Tá preocupado com a questão ambiental, né, se associa a empreendimentos inovadores de grupos, cidadãos, empresas que têm soluções inovadoras, importantes, interessantes nesses campos. Né? O Marcelo do Gueto também, epicentro de negócios criativos além do túnel, aí é maravilhoso, ele traz um monte de experiências empreendedoras que deram certo, né? De novo, né? Além túnel, né? Em várias regiões e territórios do Rio de Janeiro. Bem, vou terminando. Então, essas são as nossas mentorias. E, para finalizar, né, acho que eu estou voltando, né? Ih, caramba, estou voltando tudo. Ai, peraí, não. Tá difícil aqui. Tá passando agora, né? Então, vamos lá. Você sabe que o meu sentido espacial é muito ruim no mundo real e no mundo virtual. Sobe, desce, eu me perco na Avenida Atlântica, eu me perco em linha reta, eu nunca sei onde eu estou aqui no fundão. Então, né, é um processo sério. Mas, vamos lá. Ah, mas isso aí você está trazendo um monte de empreendimentos, que isso não vai dar dinheiro. Não, gente. Né? Então, existe uma economia, existe microeconomia, existe economia do comum, existe monetização desses processos, existe metodologias, produtos. Né? E também, esse cenário da cultura de doação, existe uma quantidade muito grande de fundações que investem, hoje empresas, institutos, fundações que investem nesses negócios. Né? Inclusive empresas, né, que têm as suas startups, né, sociais. Né? A gente tem hoje a responsabilidade social, ou seja, esse campo da inovação social e cidadã é um campo gigantesco, em crescimento, né? E que, de novo, eu não estou falando aqui de pobrismo, eu estou falando de um campo, né, efetivamente de produção de economia, produção de valor, né, produção de sustentabilidade de grupos inteiros. Né? Então, a gente sempre traz, né, pessoas que conhecem esses fundos. Fundo Elas, recursos para mulheres, para jovens, né, de favelas, enfim, né, que estão investindo em outra coisa que não simplesmente os grandes negócios da ideia milionária que vai te deixar rico. Né? Mas é muito pé no chão e, ao mesmo tempo, muito inovador, né, e trabalha com esses valores que eu trouxe, né, até aqui. A gente faz um encontro chamado Encontro de Rede de Inovação e Colaboração, que é meio para trocar, né, enfim, para apresentar, para mostrar, para sistematizar, que é bem bacana. E para vocês verem como a inovação social cidadã é interessante, a gente foi convidado ano passado pelo SESC para levar essa metodologia e apresentar a metodologia dos laboratórios de inovação cidadã para o SESC fazer uma experiência de laboratórios de inovação cidadã em Nova Friburgo com mulheres que trabalhavam com pequenos empreendimentos e médios empreendimentos. Foi muito bacana, fomos lá, enfim, apresentamos as metodologias, fizemos as mentorias e muitas pessoas, né, alguns gestores do SESC querem levar essa experiência para os seus regionais. Né? Então, de novo, acabou meu tempo já? Já? Então, meu Deus, parece que há muito tempo. Crise dos recursos. A gente está respondendo ao quê? Crise de recursos com a colaboração e a rede. A questão da economia colaborativa, que não é, tudo de graça, vamos trocar, não é escambo, simplesmente. Né? A produção de escassez artificial, né?
Tem produção de escassez artificial? Tem, mas também tem produção de abundância hoje. Esses bancos sociais, bancos de tempo, tem experiências na Europa incríveis. Eu fiz uma residência do Media Lab na Espanha, de bancos de tempo, é maravilhoso. Outro projeto que eles queriam trazer para o UFRJ. Eu não tenho nada, só tenho tempo. Ótimo, você é milionário. Pega seu tempo e vamos trocar, né, por ações, por etc e tal. Né? Enfim, produção de apps, consumo colaborativo, na Fela Preta eu já dei esse exemplo aqui, etnoturismo, economia de terreiro, é genial, você olha para um terreiro e diz, o que um terreiro produz? Festa, comida, ou seja, existe economia em vários lugares que a gente mal pensa nisso, né? Mídias, tecnologias e dados, né? E é isso, eu acho que eu já falei de tudo, eu ia acabar dizendo que a gente tem que pensar na inovação pública, inovação cidadã nas universidades, e aí tem propostas aqui sobre o que seria a esteira da inovação na inovação cidadã. É isso que a gente quer pensar com o parque, com o Inova, construir a esteira da inovação. Eu aprendi essa expressão há pouco tempo, esteira da inovação, mas já quero. Esteira da inovação social, para a gente pensar o ciclo virtuoso da inovação social, né? E onde e como, né, monetizar. Na inovação pública, a partir das universidades. É uma outra rede ibero-americana muito bacana, na qual a gente está lá trabalhando. Não acabou, chega, tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Passou muito? Gente, não passou muito não, estava no tempo certo, porque ela me perguntou, eu falei, não, tá no seu tempo, fique à vontade. Ivana, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, por partilhar. Eu tenho certeza que foi coisa nova para muita gente. Para mim, foi coisa nova também. Muitos conceitos que você trouxe que eu sabia muito en passant, assim, que, enfim, me permitiram agora ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, mas eu queria poder ter uma formação continuada nisso que você pode entregar, e a gente, se puder trocar, eu vou ficar muito feliz. E, por favor, sinta-se à vontade também para contar com o parque para te apoiar nessas iniciativas. Eu penso que, de fato, a gente tem que estar muito atento à questão da formação continuada do professor, para como que ele constrói essas trilhas de conhecimento e aprendizado que vai permitir, em última análise, consolidar cidadania de forma inovadora para as pessoas. Então, eu acho que essa é uma pauta que a gente precisa levantar e trabalhar na universidade, e na universidade olhando para a sociedade, porque quando você desdobra isso, né, para as formações que vão lá para o ensino médio, para o ensino mais fundamental, quer dizer, eu acho que é possível a gente começar esse debate a partir daqui, começarmos a pensar uma forma de mudar e aprimorar a nossa forma de construir conhecimento e cidadania para as pessoas, e desdobrar isso até as camadas mais elementares. Eu acho que é uma pauta importante. A gente vai abrir agora para algumas perguntas. Eu queria, por favor, deixar vocês à vontade. Alguém que queira, por favor, é só sinalizar, dizer seu nome, de onde você é. Ali. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Carvalho, sou aluno de graduação aqui da UFRJ, do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Quero agradecer à professora Ivana, a organização do evento também, mas a professora Ivana Bentes é uma intelectual muito importante. Muito obrigado por todos esses conhecimentos que a senhora sempre nos proporciona, professora. Então, a senhora trouxe aqui esse alto potencial inovador e criativo dentro da universidade pública, né, para se trabalhar com inovação cidadã. Não é? Essa potência que nós temos aqui, né, que é a produção de conhecimento para a comunidade, né? A finalidade precípua de todos nós aqui. Né? E a senhora trouxe um ponto a qual a professora incluiu nesse debate, em todos esses debates, uma outra variável, que nos temas interessantíssimos que foram trazidos por todas as debatadoras aqui,
né, a sua grande maioria, professora, ela procurou responder e trazer soluções para o aspecto quantitativo. A professora trouxe a variável da qualidade nesse debate da inovação, que é muito importante. E eu tenho participado de algumas discussões, né, nos meus grupos sociais. Eu vou usar um exemplo de um slide que foi passado na fala anterior, que fala de uma escala de inovação de mídias, né? Começou com o vinil, depois passou para fita, de rolo, cassete. Então, os debates entre o meio artístico e os profissionais da arte, eles veem como algumas inovações, uma grande enganação para a sociedade, né? Onde os músicos trabalham com qualidade, mas descobriram que o vinil ele tem uma qualidade muito melhor do que o CD. Então, passaram a produzir outra vez em vinil. Né? Então, tem toda essa questão agora da discussão da qualidade para com a quantidade. Né? E, finalizando, o Estado brasileiro é que precisa trabalhar principalmente com inovação cidadã. Essa é a questão. Obrigado. Gente, tem mais alguma questão, um comentário e tal? A gente pode fazer uma rodada e depois volta, não sei. Se tiver, né? Eu vou fazer então. Por favor, à vontade. Professora, meu nome é Gabriela e eu vou começar dizendo que eu sou carioca. Moro em Niterói, mas sou carioca. E uma coisa que eu venho acompanhando no cenário nos últimos anos, né, é uma perda da economia criativa no Rio de Janeiro em comparação com São Paulo. Então, o que a gente precisa fazer para voltar a ser a capital cultural do Brasil também? Tem mais algum comentário, gente? Se não, vou começar por esses aqui. Vou começar pelo da cultura, porque eu adoro, né? Que eu acho incrível. Porque, na verdade, né, eu acho que, na verdade, o que mudou para São Paulo não foi o criativo, foi o dinheiro, né? Econômico. Criatividade, gente, no Rio de Janeiro não falta, né? Nesse sentido, é isso, mas realmente é muito preocupante quando você vê, né, essa migração das agências de publicidade, propaganda, enfim, a produção audiovisual, a quantidade de gente que sobrevive de cultura. Mas você vai passar um final de semana em São Paulo, a quantidade de centros culturais, ou seja, a economia da cultura, teatro, ela é exuberante. Né? Mas, enfim, de novo, eu acho que São Paulo tem uma economia gigantesca, e tem uma mentalidade da cultura como esse lugar produtor disso que eu estou colocando aqui também, de experiências comportamentais, o lado da experiência, ou seja, isso é a gastronomia com a cultura, com a saída, com o combo completo que te é oferecido. E é claro que o Rio de Janeiro tem isso, mas, de novo, eu acho que a crise econômica ela impacta muito para essa migração e, ao mesmo tempo, assim, eu tenho visto, como eu disse, a gente trouxe aqui o Marcelo do Gueto, para falar dos empreendimentos além túnel, a gente vai encontrar no Rio uma microeconomia, que a gente vai encontrar essas experiências, também extraordinárias. Uma que eu tenho feito, por exemplo, é o chamado turismo comunitário, É claro que você tem eu moro em Copacabana, eu fiz essa experiência de uma associação de moradores de te levar para conhecer os cartões postais do Rio de Janeiro ali, subindo pela Babilônia, de um ponto de vista completamente diferente. É simplesmente deslumbrante. Você vê o Pão de Açúcar na sua cara, você vê a Urca inteira, você vê o campus da Praia Vermelha, você entra por lugares, enfim, ele te apresenta construções, pomares, lugares de agroecologia, o Favela Orgânica, que é um empreendimento maravilhoso de comida orgânica na favela, é delicioso, uma vista maravilhosa, deslumbrante, você fica assim absolutamente deslumbrado. Mas veja, para a pessoa decidir subir, eu fazer um percurso no Morro da Babilônia, ela tem que estar convencida que é seguro, que é uma experiência que qualquer pessoa pode ir, pode levar a criança, a família. Então, veja, tem você
você tem uma barreira, de novo, comportamental, tem uma barreira ligada à nossa visão também do que são as favelas, porque essa é uma favela, enfim, que já foi, né, basicamente está controlada a questão da violência, né? Eu já fui 2 vezes, recomendo vivamente o percurso, e que eu levo meus amigos quando vêm de fora do Brasil, porque eu os convenço eles, digo, não, gente, já fui 2 vezes, vão lá comigo. Mas, ou seja, né, uma grande parte da questão da cultura do Rio de Janeiro passa por um ecossistema de violência, passa por um ecossistema de uma imagem também, né, que os demais estados têm, né, e que, mais do que os demais estados, que uma economia global passa a ter da cidade. Né? Então, né, eu acho que vai faltar melhorar o Rio mesmo. No sentido de investimento econômico e a quebra dessa cultura que está ligada, enfim, como eu falei, né, a questões muito sérias. Né? E São Paulo tem problema, né? Mas tem dinheiro. Não sei se eu te respondi, mas é uma questão bem complexa. Mas só para dizer, a cultura do Rio de Janeiro vai muito bem, obrigada. Ela continua extraordinária, ela tem uma produção e a gente vai encontrar essas experiências, né? Tanto é que as pessoas continuam vindo para cá. Né? O turismo no Rio de Janeiro, que eu saiba, não sei se caiu, talvez pela questão da violência, sim, mas ele continua muito forte também. Ou seja, apesar disso tudo, né, as pessoas ainda ficam absolutamente maravilhadas com as experiências, com as pessoas, com a experiência de rua, com essa ecologia carioca que fascina o Brasil e o mundo. Agora eu fui bairrista, né? Eu sou amazonense, mas eu amo o Rio de Janeiro. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Bom, se não, eu quero mais uma vez agradecer muito. Ivana, muitíssimo obrigado, tá, pela tua disponibilidade, generosidade em ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda é muito concorrida e, de fato, é uma honra a gente poder contar com a professora Ivana Bentes aqui. Leve o nosso muito obrigado a toda a equipe da PR5, porque eu sei que você tem um staff que te dá um apoio lá para você conseguir entregar o que você entrega aqui para a gente. Muito sucesso, muita sorte em todos os seus empreendimentos. A gente encerra com essa palestra e com essa entrega de conteúdo a primeira semana de inovação que foi feita alusiva à comemoração dos 20 anos do Parque Tecnológico.